Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 3, e nós faremos a leitura de 2 versículos apenas. Hoje uma passagem bem pequena, mas muito instrutiva. Juízes capítulo 3, versículos 5 e 6. Juízes capítulo 3, versículo 5, versículos 5 e 6, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos instruir. Ó Deus, nós rogamos que no momento em que Tua palavra estiver sendo exposta, que o Senhor revele a Sua glória e que pelo Teu Espírito Tu nos dês capacidade de enxergá-la. Faze-nos ver, ó Deus, o nosso bendito Salvador Jesus Cristo, aquele que tomou uma noiva impura e morreu por ela para purificá-la, para torná-la sem mácula e perfeita, para que pudesse apresentá-la santa naquele glorioso dia. Faze-nos, ó Deus, ver esta gloriosa verdade e faze-nos, sobretudo, nos nossos relacionamentos, na maneira como nós formamos as nossas famílias, que Tu nos ajudes a imitar este bendito exemplo, a não contaminar a família da aliança, pelo contrário, a preservarmos a bondade e a misericórdia de Deus em nossos lares, para que vejamos a nossa posteridade, a nossa descendência servindo ao mesmo Deus que nós servimos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e ajuda-nos nos testes em que o Senhor nos coloca, sobre os quais o Senhor nos coloca, ajuda-nos a sermos aprovados pela ação do Teu Espírito em nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de alguns sermões, eu acho que esse é o 11º que eu faço no livro dos Juízes, nós chegamos à parte final desta longa introdução do livro dos Juízes, que vai do capítulo 1 até aqui, agora o texto que nós lemos, o capítulo 3, versículo 6. E à medida que eu tenho pregado para os irmãos, eu tenho falado que, especificamente, nós encontramos 2 tipos de fracasso nesses 3 primeiros capítulos, ou na parte até o capítulo 3, versículo 6. Que é o fracasso militar de Israel, descrito no capítulo 1, e o fracasso religioso de Israel, descrito no capítulo 2 e em parte do capítulo 3. É basicamente isso que nós encontramos no livro, e é basicamente isso que nós lemos aqui neste texto, a partir do capítulo 2 e agora de maneira consolidada, digamos assim, aqui nos versículos 5 e 6 do capítulo 3 do livro dos Juízes. Aqui nós aprendemos que o fracasso de Israel em executar a tarefa que o Senhor lhe havia concedido, a tarefa de ordenar a guerra contra aqueles povos cananitas e de destruí-los, o fracasso de Israel nessa tarefa fora provocado por sua apostasia religiosa. Por detrás daquele fracasso militar, por a falha naquele empreendimento, estava um fracasso mais básico, que é o fracasso religioso do povo de Deus. Nós aprendemos nas Escrituras que quando o Senhor Deus livrou Israel do Egito, Deus tinha um propósito. Esse propósito é descrito nas célebres palavras de Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus libertou Israel para que Israel lhe fosse propriedade peculiar, para que Israel fosse o seu reino de sacerdotes e sua nação santa, um povo distinto, um povo separado do mundo e dedicado, consagrado a Deus. Mas ao contrário disso, lamentavelmente, Israel, quando chegou à terra prometida, já no deserto nós observamos essa tendência de Israel a abandonar a fé, a desprezar os mandamentos do Senhor e se voltar para práticas idólatras. Já no deserto isso acontece, mas de maneira ainda mais clara, de maneira ainda mais explícita, nós encontramos
esta apostasia no livro dos Juízes. Israel, infelizmente, adotou a religião e a cultura dos povos cananitas. Em outras palavras, eles se tornaram os povos semelhantes aos povos que eles deveriam destruir. É por isso que no capítulo 2 e em parte do capítulo 3, nós encontramos diversas explicações no livro dos Juízes para demonstrar o que havia acontecido, para explicar o que havia acontecido no capítulo 1. Eu disse aos irmãos que em Juízes 2 especialmente, nós temos 3 interpretações daqueles fatos relatados no capítulo 1. Nós temos a primeira interpretação proferida pelo anjo do Senhor, em Juízes capítulo 2, de 1 a 3, e o anjo do Senhor claramente afirma que Israel estava passando pelo que estava experimentando, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. Essa era a causa do fracasso militar de Israel. Depois nós encontramos a interpretação do narrador, do versículo 11 ao versículo 19, estabelecendo o ciclo que servirá como padrão para todas as demais narrativas de cada juiz particular. Ele mostra que Israel apostatou da fé, que por consequência disso Deus enviou o seu juízo, o povo gemia de dor debaixo da disciplina severa do Senhor, Deus operava livramento através de um juiz e o povo apostatava novamente, só que não da mesma maneira, mas de forma ainda mais grave, repetindo esse ciclo perverso de apostasia, juízo, gemido e livramento. E então nós chegamos no capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, e nós temos mais um oráculo de juízo, o primeiro proferido pelo anjo do Senhor, agora as palavras do Senhor Deus nos versos 20 a 22, em que Deus acusa o seu povo. Israel transgrediu a aliança que a Deus havia ordenado e não deu ouvidos à voz de Deus. E depois de acusar, Deus profere a sentença no versículo 21 do capítulo 2, dizendo que agora deixaria aquelas nações que Josué não havia expulsado antes no meio de Israel. E então no versículo 22, Deus apresenta o propósito desta dura, severa sentença. O propósito do Senhor era testar a fidelidade de Israel. Era provar Israel para ver se ele daria ouvidos à voz do Senhor e se dependeria do Senhor. Em outras palavras, o que nós encontramos no final do capítulo 2 é a demonstração de que algo que era uma mera manifestação da bondade e do cuidado de Deus por seu povo, a presença daquelas nações no meio de Israel, como nós lemos em Êxodo 23, 29 e 30, capítulo 23, versos 29 e 30 de Êxodo, quando Deus diz que não expulsaria aquelas nações de maneira imediata por causa de uma coisa, porque Israel não tinha gente suficiente para povoar a terra prometida, e dessa maneira as feras se multiplicariam contra Israel e matariam muitos membros do povo de Deus. Então, para que isso não acontecesse, Deus expulsaria aquelas nações de maneira gradativa. Mas isso, que era uma manifestação de bondade e cuidado, tornou-se um teste, tornou-se uma prova. E a grande questão é: Israel será aprovado ou reprovado no teste divino? E esses 2 versículos que nós lemos, Juízes 3, versículos 5 e 6, nós aprendemos que, infelizmente, Israel falhou no teste aplicado pelo Senhor. O grande problema de Israel era aquilo que eu tenho chamado de cananização, ou o pecado que nós denominamos hoje mundanismo. Israel estava se tornando semelhante àquelas nações, estava se tornando um povo mundano, semelhante aos cananitas. Isso aconteceu muito rápido, a partir da 3ª geração, a geração de Josué, a geração dos anciãos que viveram depois de Josué, e a geração seguinte já foi uma geração que se afastou de Deus, que se acomodou à religião e à cultura dos cananitas. E, a sedimentação, a consolidação deste processo encontra-se resumida aqui em Juízes capítulo 3, versículos 5 e 6. Deus testou a fidelidade de seu povo e, infelizmente, Israel falhou no teste. Aqui está a consolidação do mundanismo do povo de Deus, do povo de Israel, o povo daquele período. Eles
se acomodaram completamente àquelas nações perversas, aquelas nações que Deus havia prometido a Abraão, lá em Gênesis capítulo 5, 15, melhor dizendo, que a medida de sua iniquidade atingiria um limite, e quando isso acontecesse, Deus haveria de executar o seu juízo contra aquelas nações. Mas ao invés de se submeter a Deus, Israel falhou no teste e se tornou exatamente o que aquelas nações eram, as nações que eles deveriam destruir. Mas o que nós encontramos aqui, nestes 2 pequenos versos, são as evidências desta falha, desta reprovação de Israel no teste que o Senhor havia aplicado. E quais são essas evidências? Na verdade, nós encontramos 3 delas. A primeira delas se encontra aí em parte do versículo 5. Israel se acomodou aos cananitas. Essa é a primeira evidência de que o teste aplicado pelo Senhor, infelizmente, Israel não foi aprovado nele. Vejam como o texto começa no versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio daquelas nações, cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Como eu disse para os irmãos na semana passada, através dessas nações, Deus queria ensinar a guerra ao seu povo. Esse era o teste do Senhor. Deus queria ensinar uma lição a Israel. E vejam, ao dizer que aí nos versículos 1 e 2, que Deus queria ensinar a guerra para aquelas nações, testar quem do seu povo sabia a guerra, Deus não estava falando de conhecimento militar da guerra. Não era esse o ponto. Deus estava falando de conhecimento pactual da guerra. E o que eu quero dizer com isso? Que com aquelas nações e as guerras que ocorreriam entre Israel e aquelas nações, Deus queria ensinar ao seu povo a depender dele para destruir e para derrotar os povos cananitas. Deus já havia ensinado essa lição para a geração de Josué, que vitória e derrota na guerra não dependem do poderio militar, dependem da boa mão do Senhor agindo em favor dos seus fiéis servos. A batalha de Jericó ensinou isso. Israel não empunhou armas no primeiro momento, simplesmente carregando a Arca da Aliança, cantando, levando a Arca da Aliança e depois gritando para que aquelas muralhas caíssem, o povo de Deus derrotou a cidade de Jericó. E depois, quando Israel tinha um exército muito maior do que a cidade de Ai, eles foram derrotados. Vitória e derrota não dependem de poderio militar, dependem do Senhor. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a vitória, do Senhor procede a vitória e do Senhor procede a derrota. Deus queria ensinar essa verdade a Israel, e é por isso que eu chamo o conhecimento anunciado nos versículos 1 e 2 do capítulo 3 como conhecimento pactual da guerra. Não era ensinar Israel a empunhar armas, embora isso fizesse parte, mas era ensinar a Israel a depender de Deus e, em obediência à sua ordenança, enfrentar aquelas nações e derrotá-las. Eu sei que para nós é muito difícil a determinação bíblica proferida para os fiéis da antiga aliança de destruir aquelas nações. Essa é uma questão muito difícil. Eu não tenho como explicar tudo isso, mas eu posso simplesmente dizer, para que nós evitemos qualquer interpretação equivocada, que os crentes da nova aliança não são chamados para batalhas físicas, literais, contra os opositores de Deus e de seu povo. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 12, a luta dos crentes da nova aliança não é contra carne e sangue. É uma luta de natureza espiritual, em que nós usamos a espada, que é a palavra do Senhor, o escudo da fé. É diferente das guerras que Israel experimentava. Mas nós não podemos negar, no contexto da antiga aliança, especialmente durante o período de conquista da terra prometida, o período de Josué e o período de Juízes, que é, digamos, um período de sedimentação, de consolidação do domínio de Israel sobre aquela terra, essa era uma ordem dada pelo Senhor. A medida dos amorreus tinha alcançado o seu limite, e Deus escolheu Israel para executar seu juízo contra aquelas nações. Mas o que Israel fez? Deu ouvidos
obedeceu à ordenança divina, ordenou na dependência de Deus a guerra contra aqueles povos? Foi isso que Israel fez? É o exato oposto que nós lemos aqui. Pelo contrário, o texto bíblico diz: Israel habitou entre aqueles povos. Aqui foi traduzido de maneira por um gerúndio, mas poderia ser traduzido como: os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus e daquelas nações citadas. Talvez, irmãos, numa leitura superficial, nós não percebamos a gravidade do problema que é apresentado aqui, nesse versículo 5. Mas vejam, as nações que são listadas aqui no versículo 5, com a exceção de uma, os girgazeus, conforme nós veremos, essas nações são listadas em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 e 2. E vejam o que Deus diz para Israel em Deuteronômio com relação àquelas nações. Vejam qual era a ordem divina. Diz assim, Deuteronômio 7, a partir do versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como eu disse, apenas os girgazeus não são citados em Juízes 3, versículo 5. Mas essas são as nações que são listadas lá. Seguindo a leitura do texto, retornando: 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir. Qual é a ordem? Totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Essa é a ordem divina. O que Israel deveria fazer com aquelas nações? Totalmente destruí-las, não fazer aliança com elas e nem ter piedade delas. Mas ao contrário disso, o que foi que Israel fez? Israel habitou pacificamente, nós poderíamos dizer, Israel habitou entre elas. Israel se canalizou, ou se tornou um povo mundano, semelhante, vivendo tranquilamente com aquelas nações. É interessante, irmãos, que dos opressores que nós lemos, enviados por Deus para disciplinar Israel, a partir do versículo 7 do capítulo 3, naqueles ciclos, naqueles episódios, que são os episódios dos juízes, Otiniel, Eude, Baraque, Gideão, nestes episódios, apenas uma vez, os irmãos depois façam a leitura, apenas uma vez um povo opressor era um povo cananita, que é no capítulo 4, no período de Débora e Baraque, que é o rei Jabim. Todos os demais opressores de Israel são de nações que não estavam ali na terra de Canaã, de nações circunvizinhas. O que isso nos ensina? Que Israel vivia tranquilamente com aquelas nações cananitas. Não havia problema entre eles. Eles habitaram pacificamente uns com os outros, quando na verdade Deus havia ordenado que deveriam destruir aquelas nações. Notem que esse verbo habitar, e utilizado para Israel, habitando no meio daquelas nações, é usado pela primeira vez no livro, tendo como referência Israel, como sujeito Israel, em Juízes 1, versículos 31 a 33, em que nós lemos sobre a tribo de Azer e a tribo de Naphtali. Essas duas tribos habitaram no meio dos povos que são citados lá. Mas agora, o que era apenas um problema de duas tribos se espalhou para a nação inteira. A nação inteira começou a habitar de maneira tranquila, a acomodar-se aos cananitas. Aliás, eu acredito, irmãos, que essa declaração, Israel habitou no meio deles, ao invés de aquelas nações habitaram no meio de Israel, nos ensina uma verdade importante. Vejam, o texto não está dizendo que as nações habitaram entre Israel. O texto está dizendo que Israel habitou entre aquelas nações. E o que eu entendo desta afirmação? Que a cultura predominante na Terra Prometida era a cultura dos povos pagãos. Não foi Israel que influenciou aqueles povos, que por sua influência levou aqueles povos a se converter ao Deus das Escrituras. Pelo contrário, a cultura predominante, a religiosidade predominante ali em Israel, na Terra Prometida, era a religiosidade e cultura dos cananitas. Foi Israel quem habitou no meio deles.
e não eles que habitaram no meio de Israel. Acomodação. Ao invés de ordenar a guerra, de destruir aquelas nações, Israel se acomodou a elas. Há um episódio muito interessante no livro dos Juízes, no capítulo 15, que é uma das partes da história de Sansão. Sansão arrumou uma polêmica lá com os filisteus, e no capítulo 15, depois de colocar fogo lá nas plantações dos filisteus, o que aconteceu? Os filisteus sobem para prender Sansão. E os judaítas, os homens de Judá, perguntam para os filisteus: por que vocês estão subindo contra nós? E eles dizem: porque Sansão fez isso e isso, e nós vamos fazer o mesmo com ele. O que os homens de Judá deveriam ter feito, irmãos? Naquele momento, eram 3.000 homens, leiam lá a história, 3.000 homens subiram para prender Sansão. Ora, Gideão, com um exército de 300, destruiu um exército muito maior do que aquele exército de filisteus. Mas o que o povo de Judá fez? Não, nós não vamos romper a nossa paz com os filisteus, pelo contrário, nós vamos prender nosso irmão. Nós vamos usar esse exército de 3.000 homens para prender um compatriota nosso, e não para ordenar a guerra contra os nossos adversários, porque os nossos adversários, no final das contas, não são mais nossos inimigos, nós habitamos entre eles. Vejam que coisa, irmãos, vejam que coisa, eles estavam dispostos a tudo comprometer em nome de uma convivência pacífica com quem deveria ser adversário deles. E notem que a acomodação ou o mundanismo aqui descrito nesse texto é um perigo para o povo de Deus. É um perigo. Um famoso teólogo, Richard Niebuhr, afirmou que lá na maneira como ele descreve o relacionamento dos crentes com a cultura, uma das formas é o que ele chama o cristão da cultura. Aquele indivíduo que se acomoda completamente, recebe a cultura na qual está inserido de maneira acrítica, dizendo: não, está tudo bem, as culturas são boas, então nós podemos adotar, inclusive não fazendo oposição às práticas pecaminosas culturais da cultura em que estão inseridos. São cristãos que procuram ter paz a qualquer custo. Vejam, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a paz com todos os homens, mas isso não significa que nós devemos sacrificar os pilares de nossa fé. Mas quantos crentes e igrejas convivem pacificamente com culturas pagãs, inclusive com os traços pecaminosos dessas culturas, sem manifestar qualquer antítese? Eles adoram da forma como os pagãos adoram, eles cantam as mesmas músicas que os pagãos cantam. Igrejas que não enfrentam os traços pecaminosos da cultura em que vivem. Quando o processo de acomodação avança, como aconteceu aqui com Israel vivendo no meio daquelas nações, nós até podemos manter o nome cristãos, nós até podemos fazer isso, mas no final das contas seremos cristãos apenas no nome, porque nos tornaremos indistintos daqueles com quem pacífica e tranquilamente convivemos. Exatamente, Israel era diferente dos povos pagãos? Não era, a ponto de em Juízes lá no capítulo 19, o autor comparar Israel aos povos de Sodoma e de Gomorra. Que diferença havia entre Israel e os povos pagãos? Eles ainda eram os israelitas, mas eles não se comportavam, não viviam, não tinham a mesma fé que o Senhor Deus lhes havia revelado, aquilo que os israelitas deveriam observar. Quando nós nos acomodamos à cultura em que estamos, sem enfrentá-la, seus traços pecaminosos, sem fazer antítese, nós podemos manter o nome cristão, mas nós deixaremos de ser cristãos, na nossa maneira de crer e na nossa maneira de nos portar. O apóstolo Paulo, que nos ensina a respeito da necessidade de buscar paz com todos os homens, também nos ensina em 2 Coríntios 10, do verso 3 até o verso 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Percebem, nós não queremos a guerra, mas nós estamos dispostos a usar não armas carnais,
mas armas poderosas em Deus para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O povo de Deus não é caracterizado pela acomodação à cultura na qual está inserido. O povo de Deus é caracterizado pela fidelidade a Deus e pela disposição de enfrentar, na certeza da vitória, os elementos pecaminosos da cultura em que nós estamos. Nós não nos acomodamos para manter uma falsa paz. Nós enfrentamos os nossos oponentes não com armas carnais, mas com armas espirituais poderosas em Deus, com a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, o Evangelho que traz paz, verdadeira paz, porque como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, o Evangelho é o Evangelho da paz. Então esse é a primeira evidência de que Israel falhou. A acomodação, Israel se acomoda aos cananitas. Mas há uma segunda evidência no texto de que Israel falhou no teste feito pelo Senhor, de aprender a guerra, a depender de Deus, a ser fiel a Deus e ordenar a guerra contra aquelas nações. E isso é dito na segunda parte do versículo 5. Aliás, na primeira parte do versículo 6. O texto diz assim: tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles. Israel se casou com os cananitas, se juntou por matrimônio aos cananitas. Estes casamentos interconfessionais, e eu faço questão de utilizar essa expressão interconfessional e não interracial, por uma razão, já eu explico para os irmãos. Estes casamentos interconfessionais são a segunda evidência de que Israel falhou no teste. O teste é: vocês vão depender do Senhor e ordenar a guerra contra essas nações? E o que Israel faz? Além de não ordenar a guerra, se junta por matrimônio com aquelas nações. Nós já vimos que Deuteronômio 7, 1 e 2 diz que Israel deveria destruir aquelas nações. Mas no mesmo livro de Deuteronômio 7, agora no versículo 3, nós encontramos uma segunda injunção divina, uma segunda ordem divina. Deus diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Mas conforme Juízes capítulo 3, versículo 6, o que Israel fez? Exatamente o que Deus havia proibido. Vejam, irmãos, de forma resumida, é importante ressaltar que a Bíblia não proíbe o casamento interracial. Às vezes a palavra estrangeiro é utilizada, mas a grande questão não é uma questão de raça. A proibição bíblica não é uma proibição racista, de preconceito contra outras etnias. Não é esse. O problema de Israel não era casamento com estrangeiros. Deus não é racista, irmãos. Deus não é racista. Deus nos criou a todos, independente da nossa tonalidade de pele, independente da nossa etnia. Deus nos criou a todos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus não faz esse tipo de distinção. E isso fica muito claro em dois exemplos bíblicos. Por exemplo, Raabe era uma cananita, era uma mulher de Jericó, mas ela se casou com Salmão, e não há nenhuma advertência bíblica contra este homem por se casar com Raabe, uma mulher não israelita. A mesma coisa Boaz. Pelo contrário, a Bíblia descreve Boaz como um homem piedoso, como um servo fiel do Senhor, disposto a cumprir a lei de Deus. Um homem cheio de bondade, de misericórdia. A palavra misericórdia, compaixão, é a palavra que caracteriza Boaz. Ele era um homem cheio de compaixão, e ele se casou com uma moabita. E a Bíblia não censura Boaz por seu casamento. Pelo contrário, o casamento de Boaz é narrado como uma bênção, como algo que Deus havia abençoado, a ponto de Ruth, uma mulher até então estéril, conceber e dar à luz um filho que era antepassado de Davi, e mais do que isso, antepassado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual era o problema então? O problema não era uma questão de raça, o problema era uma questão de fé. Não é um problema interracial, não é o casamento interracial que é o problema. O problema é o casamento interconfessional. Raabe e Ruth, embora estrangeiras, serviam a Deus
E não há nenhum pecado em se casar com quem serve o mesmo Deus a quem nós servimos. Não importa a sua raça. Mas no caso da proibição bíblica, o problema era de que Israel se casasse, os filhos de Israel se casassem com pessoas que criam num outro Deus, que professavam uma fé distinta da fé professada por Israel. O ponto era confessional, não racial. Deus não queria que a família da aliança fosse corrompida com indivíduos que não servissem. Há um caso de ajuntamento de Israel com moabitas e midianitas em Números 25, e isso é tratado com gravidade. Mas no caso de Ruth não, que era também uma moabita. Casar-se com os cananitas significava, em última análise, a consolidação de Israel, aliás, a consolidação da acomodação de Israel às culturas pagãs que eles deveriam destruir. Eles se acomodaram completamente e a prova disso é que eles começaram a se casar. Vejam, a Bíblia diz qual é o propósito de você unir pessoas de confissões religiosas distintas. Lá em Gênesis capítulo 34, versículo 16, quando os siquemitas estavam tentando se juntar com a família de Jacó, naquele sórdido episódio de Diná e os siquemitas, do príncipe filho de Amor, o que acontece? Os filhos de Jacó dizem assim para os siquemitas, em Gênesis 34, 16: então vos daremos nossas filhas, a condição é que eles deveriam ser circuncidados. Aí eles dizem assim: se vocês fizerem isso, então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Percebem qual é o objetivo desse tipo de casamento? É que nós sejamos um só povo. Quando Israel se casou com aquelas nações que viviam em Canaã, Israel estava consolidando sua acomodação. Eles estavam se tornando um só povo com os povos que eles deveriam destruir. A propriedade peculiar do Senhor. O povo que deveria ser diferente de todos os povos da terra, tornou-se, por meio do casamento, um só povo com os cananitas. Há dois, o exemplo de Sansão, o mais conhecido, mas há um exemplo do prejuízo que esse tipo de casamento provoca na vida do povo de Deus. Gideão foi um homem de muitas mulheres, infelizmente. Ele disse que não queria ser rei, mas ele não queria ser rei de acordo com o padrão bíblico, porque ele se tornou uma espécie de rei conforme o padrão pagão. Muitas mulheres, cercado de muitas mulheres, e uma das mulheres concubinas de Gideão era uma mulher siquemita, descendente lá daqueles homens com quem os filhos de Jacó tiveram aquele problema. Ele teve uma mulher, uma concubina siquemita, e a prova de que os siquemitas não eram israelitas está lá no verso 28 do capítulo 9 de Juízes. Quando um dos homens lá, Gaal, filho de Ebed, diz assim: olhem, vocês siquemitas devem seguir não a Abimeleque, que é um siquemita mestiço, digamos assim. Vocês devem me seguir, porque eu sou descendente dos filhos de Amor. É a minha quem vocês devem seguir. Mas aquele casamento de Gideão, aquela relação com uma concubina siquemita, dali veio Abimeleque, o perverso filho de Gideão, que matou todos os filhos de Gideão, com a exceção de um que escapou, Jotão. Vejam que coisa, como esse casamento é um problema, esse tipo de casamento é um problema para o povo de Deus. O casamento interconfessional representava para Israel a ruína da distinção israelita, a aniquilação da distinção israelita. Deus escolheu o seu povo e disse: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, separado. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Mais uma vez, o capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 6. E os casamentos mistos arrasaram essa peculiaridade, essa distinção do povo de Deus. Serviu para consolidar, para sedimentar a acomodação de Israel à cultura cananita. Mas vejam que a razão principal para Deus ter aversão a casamentos interconfessionais é dada na sequência do texto, e essa é a terceira evidência de que Israel fracassou no teste. Israel
adorou os deuses cananitas. Vejam que coisa, começa com uma acomodação, eles habitaram no meio daquelas nações. A acomodação é solidificada, eles se casaram com as pessoas daquelas nações. E agora nós chegamos no ponto final, eles começaram a adorar como eles adoravam. Deus sabia, e Ele havia dito isso em Deuteronômio 7. Se vocês se casarem com essas mulheres, elas vão enredar vocês, elas vão desviá-los, ou com homens cananitas. Vai haver desvio, vocês vão abandonar o Senhor. Deus sabia que aquela mistura matrimonial com outras nações terminaria em idolatria. Ou seja, irmãos, quando o povo de Deus corrompe a família da aliança, pela mistura dela ou por misturá-la com casamentos com adoradores de ídolos, costumeiramente, e eu vou falar daqui a pouco das exceções, mas costumeiramente não é o povo de Deus que influencia os incrédulos ou os crentes em falsos deuses, mas são aqueles que nos influenciam. E a razão é muito simples, irmãos. Quem se casa com uma pessoa de outra confissão religiosa está em aberta desobediência a Deus. E um crente que está em aberta desobediência a Deus e sua palavra é um crente que está tendo a sua fé enfraquecida, porque a fé é fortalecida pelo exercício disciplinado da obediência à palavra de Deus. Agora, se nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, nossa fé é madura? Nossa fé é sólida? Não, é uma fé debilitada. E uma fé debilitada tem mais chances de ser finalmente desviada. É muito mais fácil uma fé debilitada se desviar do que influenciar outras pessoas de outras convicções religiosas. Quando o casamento confessional se torna uma prática consolidada entre o povo de Deus, portanto, não pensem que somos nós quem usaremos o namoro e o casamento misto como uma atividade evangelística para converter as pessoas, de maneira nenhuma. Quando isso se consolida no meio de nós, somos nós quem somos influenciados, e o passo seguinte é a apostasia. Infelizmente, o passo seguinte é a apostasia. A Bíblia é clara, irmãos. O problema é que nós vivemos numa época de profunda rebeldia contra Deus. E nós queremos fazer o que a Bíblia proíbe e receber aquilo que a Bíblia não promete para quem desobedece. Esse é o ponto. Nós queremos as promessas, mas não queremos nos submeter àquilo que Deus determinou para as pessoas que desejam receber as promessas. E aí o que acontece? A Bíblia é clara em ensinar que esse tipo de casamento perverte o povo de Deus. Números 25 mostra isso. Quando Israel começou a se unir com as mulheres midianitas e moabitas, o que foi que aconteceu? Eles se juntaram na adoração de seus ídolos, e Deus matou 24 mil pessoas. Vejam, irmãos, como Deus trata essa situação de maneira séria. Deus não acha que esse relacionamento é uma coisa comum. Deus tem aversão a isso. Ele matou 24 mil pessoas, e a praga só cessou porque Finéias, ardendo de zelo pelo Senhor, ultrapassou com a flecha aquelas duas pessoas que desprezavam a vontade do Senhor, um cabeça de uma das tribos de Israel. E vejam, mas o exemplo mais impactante é o exemplo de Salomão. E aqui você pode dizer assim: pastor, mas eu sou uma pessoa crente e tudo mais. Meus irmãos, eu tenho certeza que você não tem o nível de Salomão, o nível espiritual de Salomão no início da vida dele. Salomão era um homem sábio, que era chamado Gedidias, o amado de Deus. E o que os casamentos de Salomão fizeram com ele? O desviaram, irmãos. Vejam que coisa, esse é o argumento de Neemias. Não fez isso Salomão? É como se Neemias, o texto que nós lemos em nossa ordem de culto, estivesse dizendo assim: se Salomão se desviou, quanto mais nós. Se o amado de Deus, o Gedidias, se o homem mais sábio, que não havia outro semelhante a ele na face da terra, se desviou por causa de seus casamentos interconfessionais, quanto mais nós vamos atrair a ira de Deus sobre nós. E vejam, irmãos, na sua velhice, olhem o que a Bíblia diz de Salomão, lá em 1 Reis capítulo 11, primeiros versos 1 e 2, diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Lembrem-se, ainda que a Bíblia use o termo estrangeiras, o problema não é se casar com estrangeiros, mas é com estrangeiros que não servem o mesmo Deus. Lembrem-se de Raabe e Ruth.
Aí ele especifica: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Vejam, a ordem de Deus é clara: vão perverter vocês. Aí ele segue no versículo 4: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como o fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Milcom é Moloque, o deus a quem se oferece sacrifícios humanos. Vejam, Salomão, irmãos, não é você, todos nós somos insensatos perto de Salomão. Foi Salomão quem se prostrou diante de um Deus a quem se oferecia criancinhas. Vejam que coisa terrível. E o homem que foi escolhido por Deus para construir o templo, vejam o que ele fez, versículo 7 do mesmo livro de 1 Reis 11. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Esse pecado de Salomão, de construir um santuário na frente do templo, vejam que coisa terrível. O amado de Deus, Gedidias, o homem sábio, foi pervertido por suas mulheres, desobedeceu a Deus, e ele que construíra um templo de adoração ao único Deus, que enche os céus e a terra, agora constrói santuários para Moloque e para Quemos. E esses santuários só serão destruídos lá na época de Josias, séculos depois. Esse é o problema, irmãos. Neemias entendeu a gravidade do assunto. Se Salomão, um homem sábio, amado de Deus, não foi bem sucedido nisso, porventura nós seríamos? E aqui eu me dirijo agora para aquela costumeira ideia. Há quem diz assim: mas no meu caso deu certo. Não é verdade? Não tem muitos irmãos que cometeram esse equívoco e pela graça de Deus houve mudança? Mas vejam, irmãos, nós não podemos tratar exceções como casos de sucesso. Nós não podemos tratar exceções como casos de sucesso. Nós devemos tratar exceções como demonstrações surpreendentes da misericórdia divina. É assim que nós devemos tratar o caso. E por que eu digo surpreendente misericórdia divina? Porque não existe relação causal entre o pecado do casamento misto ou julgo desigual e a conversão do crente incrédulo. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que pensa assim: eu cometi o pecado de me casar com um incrédulo e Deus o converteu por isso. Essa relação não existe. Não há relação entre o pecado do casamento misto e a conversão do cônjuge incrédulo. A relação causal é outra. Quem se casa com um incrédulo frequentemente assume a mesma postura do incrédulo. E quando isso não acontece, isso não é um caso de sucesso. Isso é um caso de misericórdia inesperada. Nós poderíamos dizer assim: cometi um pecado ao me casar com alguém de fé oposta à minha, por isso era esperado, essa é a relação causal, era esperado que eu me afastasse do Senhor. Apesar disso, do meu pecado, por surpreendente e inesperada misericórdia de Deus, não abandonei a fé e meu cônjuge foi salvo. Casos de exceção não são casos de sucesso, são casos de manifestação da extraordinária, desconcertante e inesperada misericórdia de Deus. Se você fez isso e deu certo, agradeça a Deus, mas não transmita isso para outras pessoas. Eu já vi um pregador falando isso: eu casei com uma mulher incrédula, ela converteu depois. Então vocês podem fazer a mesma coisa? De jeito nenhum, irmãos. Deus tem aversão por esse tipo de postura. Deus não aceita isso. Deus não quer que a família da aliança seja contaminada por casamentos interconfessionais. E aqui, antes de encerrar o sermão, eu queria desconstruir uma ideia que, infelizmente, eu digo isso com tristeza, alguns pregadores têm ensinado que casamento misto é pecado, mas namoro misto não. Meus irmãos, vejam como isso é um problema.
nós poderíamos apresentar o argumento assim, ó: namoro recreativo é pecado, não é verdade? A pessoa que namora simplesmente com objetivos de recreação, sem objetivo de casar, está pecando, não é verdade? Nós não afirmamos isso? Namoro sem objetivo de casamento é pecado, namoro recreativo é pecado. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo, crentes devem namorar com o intuito de casamento. Até a ideia de namoro é um pouco complicada, né? Na Escritura a gente sempre fica escorregando nesse ponto, porque a Escritura não trata desse nosso relacionamento de namoro. Isso é uma invenção da nossa cultura, não havia isso no período bíblico, mas eu acho que nós podemos deduzir alguns princípios para isso. Crentes devem namorar com o intuito de casamento. Crentes podem se casar apenas no Senhor, não é verdade? Crentes podem se casar apenas no Senhor. Logo, se é incorreto namorar recreativamente, e se os crentes devem namorar apenas com o intuito de se casar, e eles devem se casar apenas no Senhor, é errado assumir um compromisso que vamos supor que o namoro misto não fosse pecado. Seria errado de qualquer forma, ou por recreação, ou porque nós estamos assumindo um compromisso que vai desembocar num pecado. Vejam como não tem sentido essa ideia. Não, namorar não é, mas casar é. Ora, se eu namoro com o intuito de casar, e o meu namoro é um namoro que vai me levar a um casamento pecaminoso, como ele em si não é um pecado? Aliás, isso é ignorância dos nossos símbolos de fé. O nosso catecismo maior, na pergunta 99, na sexta regra, diz assim, que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados. Não é essa parte que eu quero citar, é essa. Juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles, e provocações a eles. Um crente que namora para se casar. O namoro não seria um meio para um casamento pecaminoso? Uma provocação a um casamento pecaminoso? Logo também seria um pecado. É ignorância dos nossos símbolos de fé. E ficam ensinando essas coisas, desviando o povo de Deus e instruindo o povo de Deus a cometer pecados que desagradam o Senhor. Meus irmãos, nós não podemos, a palavra de Deus nos ensina isso, e graças a Deus que Jesus Cristo nos deu o exemplo, Ele veio desposar a sua noiva. Nós não podemos contaminar as nossas famílias pactuais, com pessoas que não estão pactuados com o mesmo Deus com quem nós estamos. Deus não se agrada disso. Não, eu já vi mais um outro equívoco dizendo, não, mas o texto de 2 aos Coríntios não está falando de casamento, está falando de negócios. Agora veja, irmão, se um crente deve evitar negócios com um incrédulo, quanto mais um casamento. Se o menor deve ser evitado, quanto mais o maior. Que harmonia pode haver entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Deus habita no meio de nós, irmãos. Deus habita no meio de nós. E nós estaríamos contaminando o seu santuário agindo dessa maneira. Então, a ordenança bíblica é para nós evitarmos esse tipo de relacionamento, porque no final das contas, isso vai provocar nossa apostasia. E é por isso que eu faço uma aplicação já chegando ao final. Nós temos uma perigosa sequência descrita aqui em Juízes 3, versos 5 e 6. A sequência é acomodação, casamentos mistos e idolatria. Essa sequência é uma sequência perigosa e inexorável. Se nós não rompermos essa sequência, nós haveremos de nos perverter e apostatar da fé. Mais cedo ou mais tarde, nós haveremos de fazer isso. Nós, infelizmente, temos falhado no mesmo teste de Israel. Nós começamos assim, nós nos acomodamos à nossa cultura, convivendo pacificamente, sem qualquer antítese, e a acomodação vai nos enfraquecendo. Depois, nós nos unimos matrimonialmente com os incrédulos, começamos a casar nossos filhos com adoradores de ídolos, contaminamos a família da aliança com pessoas de confissões religiosas contrárias às Escrituras. E por fim, vejam, irmãos, essa sequência é implacável, uma conduz a outra, a menos que haja arrependimento. É isso que acontece, é implacável, é inexorável essa sequência, é uma lei, eu poderia dizer. Depois, por fim, nós começamos a adorar conforme o padrão daqueles a quem nós nos acomodamos. Israel experimentou esse processo e nós temos visto a mesma coisa, nós testemunhamos isso, nós temos visto isso. O povo de Deus se tornando indistinto das culturas
pecaminosas, dos traços culturais pecaminosos que os cercam. Depois nós começamos a nos misturar por casamento. E aí no final das contas nós estamos adorando como os ímpios e os deuses dos ímpios, não mais o Deus das Escrituras. Mesmo na igreja. Em que lugar Israel estava quando fazia isso daqui? Na terra prometida. Muitas pessoas estão no meio da igreja e sucumbindo a esse processo. Aí quais são os deuses de nossa época? Nós somos sofisticados, nós somos modernos, então nós não temos Moloque, nós não temos Quemos, mas nós temos os nossos ídolos tão terríveis quanto, tão destrutivos quanto. Quantos pais agora estão unicamente preocupados com dinheiro e segurança financeira? Adorando Mamon, pronto. Não começa assim, ó, nós nos acomodamos, nos unimos em matrimônio e agora nós adoramos os mesmos deuses. Nós adotamos a mesma ética. Quantos pais não veem nenhum problema em seus filhos, desde que sejam reconhecidos na sociedade, e esse é um outro Deus de nossa época, o reconhecimento social, desde que sejam reconhecidos na sociedade, eles não se importam se os seus filhos, às vezes eles nem ligam, eles nem se casam, mas eles têm vários parceiros sexuais, eles são imorais e os pais não ligam. Preservam os filhos dentro de suas casas e não há nenhuma preocupação com isso. Isso é só uma demonstração de que esse processo de decadência é um processo implacável. Exatamente o que tem acontecido nas nossas igrejas. Nós nos acomodamos, depois nos unimos matrimonialmente e o ponto final é justamente o fato de que nós passamos a adorar como eles adoram, a ter a mesma ética pecaminosa que eles possuem. Mas graças a Deus, meus irmãos, e aqui eu encerro, graças a Deus, o casamento é um vislumbre e um reflexo, infelizmente nós temos pervertido isso, do casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Deus enviou seu Filho para morrer por sua igreja. Jesus não se afeiçoou por outras pessoas que não a sua noiva, ele dedicou-se completa e totalmente à sua amada e entregou sua vida por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, diz Efésios capítulo 5, versículo 25. Ao invés de contaminar a família da aliança, ele a purificou. Ele a purificou. E que Deus nos dê a graça de, em nossos relacionamentos, refletir este belo relacionamento do mais belo dos filhos dos homens, o nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua noiva amada, a igreja, a quem ele amou e se entregou por ela.